Boa tarde, presidente Robson. Boa tarde, candidato Ciro Gomes. Roberto Águia, jornalista, boa tarde. Boa tarde a todos. Candidato, é o seguinte, no dia 29 de maio, segundo o jornal Estado de São Paulo, em entrevista que o senhor concedeu ao jornal Estado de São Paulo, o senhor teria dito que iria revogar a reforma trabalhista no seu primeiro dia de governo, né? E no nosso entendimento, a reforma trabalhista foi um grande avanço, né, no sentido de modernizar a legislação, que já era bastante antiga, e inclusive de privilegiar as negociações coletivas sem interferência do governo. Então, eu gostaria de saber do senhor se realmente a posição é essa, né, e por que o senhor tem essa posição. Bom, eu agradeço a oportunidade, porque eu nunca me reconheço nos jornais. Quando eu leio os jornais, qualquer coisa sobre mim, eu não me reconheço. Eu sou esse monstrengo aí, como se eu não fosse ex-ministro da Fazenda, ex-governador do 8º Estado brasileiro, ex-prefeito da 5ª cidade brasileira, ex-deputado federal, ex-deputado estadual. Não tenho um dia de déficit da minha carreira. Está ali o Fernando Macedo, que eu quero saudar também, cearense. Enquanto o Brasil se desindustrializa, o Ceará está se hiperindustrializando. Transformei o Ceará no principal polo de exportação de calçados do Brasil. Acabamos de fazer girar uma mega siderúrgica pela qual nós nos batemos há 20 anos. Enfim, eu não me reconheço nesses monstros que estão aí. Então, só para você ter uma ideia, eu não tenho o poder de revogar a reforma trabalhista, nem nenhuma outra coisa desse governo no primeiro dia. Portanto, é um nonsense absoluto. O que é que eu digo com clareza? É que nós precisamos substituir esta selvageria, a quem demos o nome de reforma trabalhista, por uma verdadeira reforma trabalhista, que eu vou propor nesses 6 meses. Vou convocar os empresários, vou convocar os trabalhadores, vou convocar a universidade, vou convocar a legislação internacional comparada. E se eu puder pesar nesse debate, eu vou tentar ponderar o empresariado brasileiro, que jamais prosperou qualquer nação do planeta Terra, introduzindo no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Não por acaso, o país mais agressivamente competitivo entre os países industriais é a Alemanha, que tem o maior custo por hora trabalhada do planeta Terra. O que está debilitando a indústria brasileira é câmbio e juro, não é salário. Claro que nós precisamos corrigir, por exemplo, a aberração da Justiça do Trabalho. Eu fui governador, eu sei quanto abuso eles cometem. Fui governador, teve um dia que eu tive que mandar isolar a frente da empresa cearense de pesquisa agropecuária, porque uma maluca lá, juíza, resolveu declarar o Estado do Ceará depositário infiel. Você me acredita numa coisa dessa? Ou seja, o Ceará, de repente, passou a ser uma entidade que ia fugir do Brasil, que ia se evadir ou torrar o patrimônio, e ela declarou o Ceará depositário infiel. Você imagina um negócio desse para um professor de direito como eu. Então, não se preocupe com isso. Eu vou proteger, quanto possível, na diretriz que eu der ao debate, mas o meu compromisso com as centrais sindicais é trazer essa bola de volta para o meio de campo. Até lá, nós não vamos mudar nada. Nós vamos fazer um debate de 6 meses. Pois é, vai ser assim mesmo. Pois é, vai ser assim mesmo. Se quiserem um presidente fraco, escolham um desses que conversam fiado aqui para vocês. Não, é assim que vai ser. Ponto final. Outra pergunta. Meu compromisso é com um mundo que produz e trabalha. Vamos para o próximo empresário, a próxima pergunta. Senhor José Carlos Rodrigues Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CBIC. Boa tarde, presidente Robson. Boa tarde, candidato Ciro Gomes. Muito prazer estar aqui hoje. Represento a construção civil. Muito se falou nesse evento hoje na palavra confiança. Sabe, eu acho que isso é um ponto básico que todo mundo falou. O senhor falou muito em formação bruta de capital. Nós representamos 50% da formação bruta de capital. Nós, nessa crise, já perdemos 1/3 da nossa força de trabalho. Saímos de 3 milhões e 300 mil trabalhadores para 2 milhões e 200. E a palavra confiança é vital. Aí, candidato, eu acho que o que externou aqui é o que eu queria lhe perguntar. Eu queria lhe perguntar o seguinte, por exemplo, como que nós damos credibilidade para o investimento privado, porque se sabe que o investimento público já venceu, não tem mais espaço para ele. O investimento público, eu vou lhe dar um número. Em 2014, o PAC desembolsou 64 bilhões. Antes da greve dos caminhoneiros, que corta o orçamento 2019, tinha caído para 17. 64 para 17. Ninguém jogou dinheiro fora, foi feito muita coisa parou, porque faltou dinheiro, está parado hoje.
Então, não vemos outra forma que não seja via uma parceria do setor público com o setor privado, que você vai poder cobrir esse buraco aí, no mínimo de 47, e tanto mais a gente precisa. Mas a minha pergunta é, e eu acho que isto a gente externa fácil, porque credibilidade é confiança em relação, sabe? E tem 2 pontos aqui básicos. Primeiro, reforma da Previdência. Qual a sua reforma que dê credibilidade a esse povo que está nessa sala, que efetivamente vai funcionar? Segundo, todos nós sofremos no nosso dia a dia o problema relativo ao Ministério Público, licenciamento ambiental, a parte trabalhista, tributária, ambiental, toda essa parafernália que se criou no Brasil por trás de uma pseudo-democracia, e que hoje nós pagamos um preço muito alto. A democracia brasileira paga um preço alto por ser ineficiente. Então, a pergunta é, como que faz? Porque nós somos do dia a dia, somos do pragmatismo, e às vezes o que a gente escuta de todos, eu vou fazer. Mas o como, a nossa preocupação é com o como. Eu acho que esta coisa da reforma, que o povo se manifestou agora, sobre a trabalhista, passa por isso. Mas o que diabo que é isso? O que nós estamos fazendo? O que nós queremos fazer? Como é que nós vamos transformar esse Brasil? Eu também, desculpe, mas eu também sou um pouco de sangue quente. Aqui queria lhe dizer, sabe, candidato, que eu queria ser muito firme. Como que a gente vai fazer isso que está sendo falado? Esse é o ponto. Como é que a gente resolve isso? Obrigado pela sua paciência. Eu volto a dizer, eu não tenho essa desculpa de sangue quente, não. Eu sou uma pessoa que cultiva autoridade dentro da democracia, e a confiança não é simpatia. Confiança é você não mentir para o companheiro. Então, eu recebo aqui essas manifestações como uma expressão do equívoco. Bem intencionado, não duvido nenhum, equívoco. As pessoas imaginarem que vai ter capitalismo sem consumo de massa, o consumo de massa se afirma na renda do povo. Se não tem capitalismo sem consumo de massa, e não tem consumo de massa sem renda do povo. Isto é uma obviedade. A China acaba de passar o Brasil por custo por hora trabalhada. Isso é uma grande bobagem, porque nós estamos deixando de barato um juro estúpido como esse que nós temos. Não há vaias para isso. O Meirelles estava aqui, eu estava ouvindo o concorrente ali, não. Eu estava ouvindo o concorrente ali na coisa. O Meirelles parece que não estava em Marte, quando o Brasil concentrou 85%, aí vem falar em fintech. Concentrou 85% na mão dele, presidente do Banco Central com Lula, e eu contra. O Ceará, meu companheiro Robson, tinha 5 bancos quando eu era ministro da Fazenda, em 94. A carga tributária brasileira, quando eu fui ministro, cavalheiros e damas, especialmente os que me homenagearam aí com essa... Não sei, tudo bem, respeito, faz parte, tal, mas repare bem, a carga tributária era 27% do PIB. Com o Fernando Henrique passou para 36,5%. A dívida pública com o Itamar, comigo, que tive o maior superávit primário da história do Brasil, vão no Google. 5,2% do PIB foi o superávit primário no ano 94. Eu, ministro da Fazenda. Ano eleitoral, e o do último trimestre, que é o ano que se mais gasta tradicionalmente no Brasil. Vamos ver quem fez o maior superávit. Eu comprei a dívida mobiliária do Ceará com 20 anos de antecedência no seu vencimento, porque trabalhava com o maior superávit primário do Brasil, nunca repetido por ninguém. Então, eu tenho uma certa autoridade para tratar os assuntos e olhar as coisas com um olho complexo. Vejam bem, 50 milhões de compatriotas nossos estão vivendo o pão que o diabo amassou, na informalidade e no desemprego. O Brasil tem quase 1 milhão de senhoras que fizeram mamografia, que é um exame barato, descobriram um nódulo no seio e estão aguardando em 3 anos, em média, para fazer a punção, para saber se aquilo é um câncer ou não. Cavalheiros, vamos botar a mão na cabeça, vamos pensar um pouquinho no coração. Né? Só ganhar dinheiro é uma coisa importante, mas a gente tem um povo para alimentar. Nós temos uma gente para dar oportunidade, para ter dignidade, para trabalhar. E eu vou servir essa gente. A única forma de servir essa gente é fazer o Brasil que produz ser prestigiado. Só eu estou falando que vou ajustar a taxa de câmbio para organizar a competitividade sistêmica da economia brasileira. E tome pancada. Só eu estou falando que vou fazer uma reforma tributária que simplifica os tributos e que tira a tributação dos mais pobres e da classe média, da tributação indireta, para agravar mais progressivamente a retenção especulativa de propriedade e capital. O modelo previdenciário, meu companheiro, é assim. Todo mundo sabe, e nós ficamos nos enganando uns aos outros, de que esse sistema que está aí é irreformável. Por quê? Porque nós, a Argentina e a Venezuela, e neste assunto não são boas companhias, somos os únicos 3 países da América Latina que insistem no regime de repartição,
que só funciona em regime de grande demografia jovem e com alta formalidade no mercado de trabalho, tudo que nós não temos mais. Portanto, esse sistema não é reformável, nós temos que botar outro sistema no lugar. Qual é? O sistema de capitalização. Qualquer teórico sabe que é o que nós temos que fazer. E aí, quando diz assim, mas e a transição? A pretexto da transição, nós vamos evitar o debate, eu resolvi, então, avançar na transição. E eu acho que é possível. Vou propor com detalhes, com os números, um regime de transição assentado em 3 pilares, em que o primeiro pilar será toda a renda previdenciária de não contribuintes, para dar transparência ao orçamento. Porque hoje, por exemplo, a Constituinte botou 10 milhões de trabalhadores rurais para dentro, sem contribuir. Qual é o cálculo atuarial que sobrevive nisso? E é injusto que a gente bote o trabalhador rural para dentro? Não. Então, vamos fazer transparência. Tira isso da presidência e bota numa estratégia de extinção, porque é uma transição, a conta do Tesouro Nacional, que, afinal de contas, já é quem paga pelo financiamento do desequilíbrio da Previdência. Esse é o primeiro pilar. Todos os benefícios que não sejam de contribuintes serão pagos fora do orçamento da Previdência. Segundo pilar, um regime de repartição em transição, em que eu vou, dependendo da força política que eu conseguir, propor, alternativamente, 3 tetos para o futuro. Primeiro teto, R$ 3.000. Isso significa que o custo de transição é bem menor e o prazo da transição bem menor. Um teto intermediário de R$ 4.000 ou o teto de R$ 5.000 que está hoje aí, já foi absorvido, só que eu vou tentar unificar a previdência pública e privada nesse assunto. E só o último dado aqui, o último fator é de capitalização. Todo mundo sabe como funciona. Ao invés da geração atual trabalhar para financiar a geração passada, cada um vai contribuir agora para fazer a sua própria previdência em regime de capitalização, com as obrigações todas aí no caminho. Os números, na pior hipótese, são praticáveis. Incrementaria em 10% a dívida pública brasileira e você tem, por mágicas que o Brasil permite, só esse, eu posso descontar no próximo, pergunta, né? Só porque esse assunto é muito... Tem um crédito anterior, pois é. Então, repare, custaria 500 bilhões e nós temos 500 bilhões ouvindo a conversa nas reservas cambiais. Tempo, candidato. Nem precisa nessa proporção toda, mas atuarialmente, ou seja, do ponto de vista patrimonial, você tem como praticar uma mudança que sinaliza para o futuro com a sustentabilidade total do regime previdenciário para o futuro. E encerramos essa agonia de 4 em 4 anos, a gente tem que fazer uma nova reforma da Previdência num sistema que não é reformável. Obrigado, governador.